Hi guys, how are you doing? I hope you are fine. I'm Marília Brito, if you don't know me yet, and welcome to this video. Hoje eu estou aqui para falar a diferença entre prefer e would rather. Quem deu essa ideia para mim de gravar esse vídeo foi o Arnaldo, um inscrito aqui do canal, então um abraço, Arnaldo, para você. Thank you very much. I liked your suggestion, ok? Mas antes de começar a falar sobre isso, deixa eu esclarecer por que eu tô um pouco sumida aqui do YouTube, né? Já tem um tempinho que eu não posto vídeos e é o seguinte. Eu não abandonei o canal, tá? Não pretendo abandonar o canal. Quando acontece, né, de eu ficar um tempinho sumida aqui do YouTube, é porque eu realmente fiquei sem tempo para gravar. Mas nos últimos tempos também eu fiquei mais sumida porque eu estava envolvida com um projeto novo. Então, no final do ano passado e início desse ano, eu tive que me dedicar bastante a ele. E isso acabou tomando muito meu tempo e eu fiquei muito sem tempo para gravar vídeos. E uma outra coisa também é que o blog Marília Brito estava sendo reformulado para melhor atender vocês. Então ele está totalmente de cara nova e muito mais interativo. Então eu gostaria que você desse uma passadinha por lá para ver o que você achou, tá? O endereço é www.mariliabrito.com.br. Não deixe de visitar, tá? Então esse é o motivo de por que eu estou um pouco sumida aqui do YouTube. Espero que vocês me compreendam. Não me abandonem, tá? Don't leave me, please. Porque esse ano nós vamos ter muitos conteúdos legais aqui no canal ainda, ok? Então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. É o seguinte: você quer dizer que prefere algo em inglês, mas não sabe se expressar? Saiba que você pode dizer isso de algumas formas, usando prefer e would rather. Primeiro, vamos falar sobre o verbo prefer, preferir. Ele é usado para falar de preferências no geral, que não mudam, ou seja, independente de qualquer momento que a pessoa te perguntar sobre isso, você vai ter essa preferência, ela não vai mudar. Exemplo: I prefer to work at home. Prefiro trabalhar em casa. I prefer to work at home. Um outro exemplo: she prefers to travel in the morning. Ela prefere viajar de manhã. She prefers to travel in the morning. E nessa daqui, reparem o seguinte: o verbo prefer recebe esse S, então ele fica prefers. E isso acontece porque nós estamos falando na terceira pessoa do singular. Então vamos lembrar aquela regrinha básica do presente simples. Nas terceiras pessoas do singular, he, she, it, o verbo sofre uma certa alteração. E no caso do verbo prefer, ele recebe o S, então por isso que a gente fala she prefers, ok? Em uma sentença, depois de prefer, o verbo seguinte também pode vir com ing, ao invés do infinitivo, sem alteração de sentido. Então os mesmos exemplos, né, falados anteriormente, poderiam ser assim: I prefer working at home. Prefiro trabalhar em casa. I prefer working at home. E she prefers traveling in the morning. Ela prefere viajar de manhã. She prefers traveling in the morning. Para formar frases negativas com prefer, você pode acrescentar o not antes do verbo seguinte. Isso indica que você quer dar ênfase em algo que você prefere não fazer. Exemplo: I prefer not to drive at night. Prefiro não dirigir à noite. I prefer not to drive at night. E você pode falar essa mesma frase também com ing. Olha só: I prefer not driving at night. Prefiro não dirigir à noite. I prefer not driving at night. Então você viu que você pode falar ela tanto com o infinitivo quanto com o ing, que ela continua com o mesmo sentido, tá? Logo após prefer, também podemos usar substantivos ao invés de verbos. Exemplo: do you prefer apples or oranges? Você prefere maçãs ou laranjas? Do you prefer apples or oranges? I prefer apples. Prefiro maçãs. I prefer apples. Agora que vimos como usar o prefer, também temos uma outra forma de falar preferir em inglês, que é a locução would rather, usada para falar de preferências em situações específicas. Traduzindo ao pé da letra, essa locução seria preferiria, mas geralmente traduzimos apenas como prefiro. Lembrando também que podemos contrair esse would de would rather por apenas de, então fica a formação de rather. E você pode utilizar dessa maneira para qualquer pronome pessoal que você queira falar, tanto para I, you, he, she, it, we, they.
você vai utilizar a mesma maneira de escrita, tá? Você não vai acrescentar nada. Vai ser would rather ou de rather, que eu acredito que é mais comum, para qualquer pronome pessoal que você queira utilizar, vai ser sempre igual. Depois de would rather, né, de rather, o verbo deve vir no infinitivo sem to. Então você vai utilizar ele na maneira infinitiva, independente de qualquer pronome pessoal que você queira utilizar na frase. Não devemos também usar substantivos com de rather, apenas verbos. Olha alguns exemplos. I'd rather stay home tonight. Prefiro ficar em casa essa noite. I'd rather stay home tonight. He'd rather have lunch now. Ele prefere almoçar agora. He'd rather have lunch now. We'd rather study English this afternoon. A gente prefere estudar inglês esta tarde. We'd rather study English this afternoon. Para formar o negativo dessas frases que eu acabei de falar, é só acrescentar o not antes dos verbos. Repare. I'd rather not stay home tonight. Prefiro não ficar em casa esta noite. I'd rather not stay home tonight. He'd rather not have lunch now. Ele prefere não almoçar agora. He'd rather not have lunch now. We'd rather not study English this afternoon. A gente prefere não estudar inglês esta tarde. We'd rather not study English this afternoon. Uma outra locução que tem o mesmo sentido de would rather é would prefer. Ela também é usada para falar de preferências em algum momento específico, contendo apenas a diferença de que depois de would prefer, que também podemos falar de prefer, precisamos usar o verbo no infinitivo com to. E agora reparem uma coisa, quando eu falei apenas do verbo prefer lá no início do vídeo, eu falei que na terceira pessoa do singular nós precisamos acrescentar o S, né? E então fica prefers. Só que aqui, quando a gente utiliza o would prefer, nós não vamos modificar o prefer, independente se eu falar para he, she e it, porque agora nós temos esse would no meio. Então não é necessário você acrescentar o S, nem no prefer e nem no verbo que vem depois do prefer. Na verdade, ele sempre tem que estar no infinitivo, tá? Então vamos ver os mesmos exemplos usados com de rather para você ver a diferença. I'd prefer to stay home tonight. Prefiro ficar em casa esta noite. I'd prefer to stay home tonight. He'd prefer to have lunch now. Ele prefere almoçar agora. He'd prefer to have lunch now. We'd prefer to study English this afternoon. A gente prefere estudar inglês esta tarde. We'd prefer to study English this afternoon. Para formar o negativo dessas frases com did prefer, é só você acrescentar o not antes dos verbos. Então repare. I'd prefer not to stay home tonight. Prefiro não ficar em casa esta noite. I'd prefer not to stay home tonight. He'd prefer not to have lunch now. Ele prefere não almoçar agora. He'd prefer not to have lunch now. We'd prefer not to study English this afternoon. A gente prefere não estudar inglês esta tarde. We'd prefer not to study English this afternoon. Também podemos usar would prefer, né, de prefer, com substantivos. Exemplo, I'd prefer rice and beans for my lunch today. Prefiro arroz e feijão para meu almoço hoje. I'd prefer rice and beans for my lunch today. Agora vamos ver como fazer comparações. Como dizer que preferimos uma coisa a outra ou que preferimos fazer uma coisa do que outra de forma geral, utilizando o prefer. Olha só. I prefer dogs to cats. Prefiro cachorros a gatos. I prefer dogs to cats. I prefer to sing rather than dance. Prefiro cantar do que dançar. I prefer to sing rather than dance. I prefer singing to dancing. Prefiro cantar do que dançar. I prefer singing to dancing. No primeiro exemplo, I prefer dogs to cats, vemos que usamos a estrutura prefer something to something else. Prefiro uma coisa a outra. E usamos o prefer e o to para fazer essa comparação. No segundo exemplo, I prefer to sing
rather than dance, temos a estrutura prefer to do something rather than do something else. Prefiro fazer uma coisa do que outra. E usa-se o prefer to e o rather than para comparar. E no terceiro exemplo, I prefer singing to dancing, temos a estrutura prefer doing something to doing something else. Também quero dizer que prefiro uma coisa a outra, só que agora a estrutura é diferente. Eu utilizo o prefer, os verbos com o ing e o to entre eles para comparar. Perceba então que no segundo e no terceiro exemplo o sentido é o mesmo. O que muda é apenas a maneira de falarmos e escrevermos. Além do prefer, para falar que preferimos fazer uma coisa do que outra em situações específicas, podemos usar would rather than e também would prefer rather than. Exemplos: I'd rather stay home tonight than go to the movies. Prefiro ficar em casa esta noite do que ir ao cinema. I'd rather stay home tonight than go to the movies. I'm on a diet. I'd prefer to eat chicken and salad rather than eat pizza. Estou de dieta. Prefiro comer frango e salada do que comer pizza. I'm on a diet. I'd prefer to eat chicken and salad rather than eat pizza. Agora, uma observação importante é o seguinte: não use would rather e rather than na mesma frase. E também não use prefer ou would prefer com apenas than na mesma frase, tá? Não é legal. Então, basicamente, essas são as informações que eu queria passar para vocês. É claro que existem muito mais coisas sobre prefer e would rather, mas eu acho que se eu falasse muita coisa também nesse vídeo, ia confundir muito a cabeça de vocês. E eu acho que o que eu falei já é mais do que suficiente para você entender um pouco sobre prefer e would rather. Se você acha que eu falei muita coisa nesse vídeo e de repente você ficou confuso por causa disso, aconselho que você assista esse vídeo novamente e que você também vá lá no blog e leia o artigo sobre esse vídeo. Lá tá tudo digitadinho esse conteúdo e de repente você lendo você entenda melhor, tá? E a melhor maneira, na verdade, de aprender esse conteúdo que eu mostrei para vocês aqui hoje é através da observação, não é decorando. Através da observação, toda vez que você vê alguma coisa relacionada a isso, você observa como é usado a estrutura, né, desse conteúdo. Que assim você vai, aprendendo aos poucos, tá? Se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser complementar com alguma informação que eu não tenha falado nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ok? Take care and I'll see you in my next video. Bye!